Fala, meu aluno e minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Adam por aqui para nós começarmos com a nossa revisão da Polícia Civil do Ceará, beleza? Nessa aula vai ser gravada, tivemos um pequeno problema na transmissão ao vivo, né? No dia de ontem, no dia 29, tá? Então, se você está assistindo essa aula ela foi gravada, mas tenho certeza que você vai aproveitar muito, né? Nós vamos resolver aqui nessa aula 30 questões da parte de conceitos iniciais, certo? Vou até trazer para vocês aqui já, aqui no começo, né? Para a gente debater, para vocês verem um pouquinho aquilo que nós vamos discutir na aula de hoje. Tá? Então, olha só. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos iniciais, vamos falar sobre os princípios contábeis, características qualitativas da informação, técnicas contábeis e sobre também patrimônio. Beleza? Ó, não estranha não, tá? Cabeça rapada, né? Visual novo aqui, tudo tem um porquê, tudo tem, né, um motivo. Em breve aí vocês ficarão sabendo, né? Mas vamos embora. Olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, para a gente começar a trabalhar aqui as questões, certo? Semana decisiva, semana aqui de prova, né? No domingo vocês vão fazer a prova da Polícia Civil do Ceará, muitos aí já na sexta-feira começam a fazer toda essa parte de locomoção, de translado aí para a prova. Eu quero que vocês entendam o seguinte, numa revisão final, numa revisão, lógico que nós vamos passar por questões pegando vários tópicos de todo o edital, certo? Mas é meio que impossível nós revisarmos tudo, tá? Então, assim, vou resolvendo as questões com vocês, vou aprofundando o conhecimento, vou debatendo um pouquinho sobre aqueles assuntos que eu entendo que tem uma maior possibilidade de cair na sua prova, beleza? Entenda também o seguinte, a banca Funesse, né, SEV, UEC ali, ela é uma banca que ela não tem um histórico de cobrança em prova. Ela não tem um histórico de cobrança de contabilidade em provas de carreiras policiais, certo? Então, nós estamos aqui, eu estou aqui com a função de analisar um pouquinho a banca e trazer de acordo com aquilo que ela cobrou em outras carreiras, em outros momentos. Essa prova vai ser realmente aquela prova que nós vamos falar assim, ó, esse aqui é o ponto zero, o marco inicial para que nós possamos olhar próximas provas ali. Né? Um edital extremamente extenso para que se cobrassem 5 questões, tá? Então entendam que realmente, né, nós temos que estudar muita coisa para conseguir tirar 5 questões daí, mas eu estou aqui para isso, eu estou aqui para passar para vocês as minhas respostas para essa prova. Tranquilo? Beleza? Então vamos resolver junto essas questões, 30 questõezinhas aí, projeto que em torno de uma hora e meia aí nós conseguimos resolver todas, beleza? Então já se ajeita, já toma o seu lugar aí, pega o seu café, né, pega a sua cadeira, né, pega aí as tuas coisas e vamos começar essa aula, tranquilo? Qualquer coisa, né, pode mandar mensagem lá no grupo, estou à disposição para a gente resolver essas dúvidas. Fechou? Vamos começar então? Então vou deixar grandão na tela aí, ó. Então, aula de hoje, aula 01, beleza? Para nós definirmos, debatermos sobre esses pontos. Então, já para começar, olha só, primeira questãozinha. A primeira questãozinha já fala o seguinte: no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade realizado em 1924, no Rio de Janeiro, o que foi definido? O que foi pensado? Tá? Questãozinha aqui, a gente começou com o conceito de contabilidade. Certo? Então, eu quero saber o que aconteceu, ó, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1924. Tá, meu aluno? Então, aqui essa questão, ela traz várias situações, várias alternativas corretas. E só uma delas aconteceu na CBC, que nós chamamos, né? CBC, de Contabilidade, em 1924. Tá? Qual foi elas? É que eu já posso falar para você, tá, meu aluno? Que foi o quê? A definição do que é contabilidade. Tá? Então, a alternativa aqui, ó, é a alternativa C, né? Ficou definido o conceito oficial para a contabilidade.
Professor, qual que é o conceito oficial para a contabilidade, então? Ó, o conceito oficial de contabilidade é que a contabilidade é uma ciência social que estuda e pratica, né, as funções de controle, registro, orientação, né, dos fatos que ocorrem em uma entidade administrativa econômica. Então, basicamente, nós estamos falando aqui que ela vai registrar e controlar os fatos contábeis que ocorrem dentro de uma entidade. Certo? Só que olha só, dentro dessa definição, certo? Dentro dessa definição, nós podemos elencar agora inúmeros conceitos e conceitos importantíssimos para o nosso estudo, tá? Olha só, vou passar aqui para frente, ó, tá? Vou passar aqui para frente para a gente definir algumas coisas. Lembre-se então que a contabilidade, ó, para começar aqui, ó, a contabilidade, certo? Ela é o quê? Ó, ela é uma ciência, ó, social, beleza? A contabilidade é uma ciência social. E como ciência social, ela possui aqui, ó, algumas coisas. Então ela vai possuir aqui, ó, o seu próprio objeto de estudo, então o seu próprio objeto. Vai possuir aqui os seus próprios princípios, certo? Vai possuir aqui suas próprias técnicas, vai possuir aqui o seu próprio objetivo, né? E finalidade. Certo? Mas lembre-se, a contabilidade é uma ciência social. Ela não é uma ciência exata, não é uma ciência econômica, não é uma ciência humana, ela é uma ciência social, certo? Porque ela vai avaliar o quê? O comportamento das entidades, certo? Então fica muito esperto já com isso daí, beleza? Agora um outro detalhe importante aqui, meu aluno, olha só. Um outro detalhe importante aqui, é o seguinte, eu preciso que você entenda o conceito. E aí, para definir esse conceito, eu tenho um mnemônico muito bacana, né? Que é o CREIO. Olha só, nós temos aqui CREIO. O que é o CREIO? O CREIO é aquilo que eu sempre falo para você. Você crê que você vai ser aprovado? Eu creio. Você crê? É isso aí, ó. Tem que acreditar. O CREIO, meu aluno, basicamente é o que a contabilidade faz, é o conceito. A contabilidade, então, ela vai, ó. A contabilidade, ela controla, ela registra, ela estuda, interpreta. Opa, né? Não errei, interpreta. Né? Vamos lá. Vamos lá. Interpreta e ela orienta, certo? E ela faz isso como? Ó, ela controla, registra, estuda o quê? Ó, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Ela faz isso no que nós chamamos aqui, ó, do quê? Dos fatos contábeis. Beleza? Dos fatos contábeis. E esses fatos contábeis acontecem na onde? Hã? Esses fatos contábeis acontecem na onde? Esses fatos contábeis acontecem dentro de uma entidade, beleza? Fatos contábeis acontecem dentro de uma entidade, certo? Então aqui, ó, vou deixar grandão para vocês, tá? Nós temos essa parte inicial aí. A contabilidade é uma ciência social, os seus objetos, os princípios, suas técnicas, seu próprio objetivo e finalidade, nós vamos ver a seguir, né? Ela controla, registra, estuda, interpreta e orienta todos os fatos que acontecem dentro dessa entidade, né? Então aqui é importante você lembrar, principalmente, ó, tá? Principalmente isso aqui, ó, a contabilidade ela controla e para controlar ela usa o quê? Os registros, beleza? Tá? Então
Fique tranquilo com isso daí. Lá em 1924, de acordo com a nossa questão aqui, ó, foi definido o conceito oficial de contabilidade. Beleza? Vamos para a próxima questão, então, ó. Questão de número 2. A questão de número 2, ela pede para a gente fazer, basicamente, aqui relacionar duas colunas. Então, considerando os fundamentos conceituais da contabilidade, ó, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, ó, primeira aqui, ó, número 1, campo de aplicação. Número 2, definição de contabilidade. Número 3, finalidade. Número 4, objeto. E número 5, usuários da informação. Então, já aqui para ficar claro, né, ó, campo de aplicação, né, as aziendas, ou também chamadas entidades, certo? Entidades essas que podem ser de diversas formas. Entidades que podem ser de pessoa física, pessoa jurídica, pode ser de privada, particular. Eu posso ter. Quando eu falo azienda, é um termo mais completo, que envolve patrimônio com gestão, certo? Engloba tudo. Eu posso ter uma entidade, uma azienda econômica que visa o lucro, uma azienda econômico-social que não visa o lucro, certo? Mas pode obter uma azienda social que não visa o lucro, beleza? Além daquelas aziendas, entidades, como eu já disse há pouco, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, públicas, privadas, certo? Então é o contexto geral aqui. A definição de contabilidade aqui, nós já vimos há pouco ali. Contabilidade é uma ciência social que o quê? Que estuda e orienta as funções de registro, controle dos fatos que ocorrem dentro de uma entidade econômico-administrativa. E a finalidade? Olha só, meu aluno, aqui nós temos que fazer uma divisão. Eu vou deixar até grande aqui para você. Ó, nós temos aqui 2 pontos, tá? É importante que você entenda. O objetivo da contabilidade, ó, e a finalidade, beleza? Ó, objetivo e finalidade. Qual é o objetivo da contabilidade? E aqui eu peço uma atenção para vocês. Por quê? Porque se você estava estudando para a prova da Polícia Federal que aconteceu no último domingo, você tem que entender que a Sebrasp, o CESP-Sebrasp, ele tem um entendimento todo diferente, tá? Ele tem um entendimento do que o objetivo é fornecer informações. E, olha só, a finalidade é controlar o patrimônio. Porém, as demais bancas, as bancas aí que a gente conhece, as bancas menores, vamos dizer assim, bancas de múltipla escolha, elas não têm, ela tem um posicionamento que é o posicionamento que a Sebrasp tinha até 2021, que é que o objetivo, olha só, o objetivo é o quê? Controlar o patrimônio, certo? O objetivo é controlar o patrimônio. E a finalidade? A finalidade vai ser de fornecer informações. Beleza? Então o objetivo é o controle do patrimônio e a finalidade é fornecer informações úteis aos usuários. Tranquilo? Então esse aqui é o objetivo e finalidade. Tá? E aí vou deixar grandão para vocês, ó. Nós vamos aqui para o próximo ponto, próximo tópico aqui, ó, que é o objeto. E o objeto, todo mundo sabe, ó, vou colocar aqui, o objeto de estudo da contabilidade é quem? É o patrimônio, certo? Patrimônio esse, meu aluno, que olha só, patrimônio esse é composto por 3 elementos aqui, Olha só, patrimônio esse é composto pelos bens, pelos direitos, pelas obrigações, certo? Pelos bens, direitos e obrigações. E aqui vale lembrar o quê? Que a soma aqui, ó, de bens e direitos recebe o nome
do que? Recebe o nome de ativo, que é a parte positiva. E as obrigações aqui, ó, né, vão receber o nome aqui do que? De passivo, que é a parte negativa. E o mais importante de tudo aqui, ó, o mais importante de tudo que vocês precisam levar para vocês. Patrimônio é o quê? É a soma, é o conjunto, certo? Ou seja, são os bens mais os direitos mais as obrigações. Então, entenda, o patrimônio é a soma de tudo, tá? É os meus bens, os meus direitos, mas também as minhas obrigações. Tranquilo? Não confunda quando a banca fala assim, ah, é a diferença. Tá errado, certo? E os usuários da informação aqui são aqueles usuários que nós temos, os usuários internos e os usuários externos. Os internos estão dentro da entidade, possuem poder de, como que eu vou dizer, eles vão possuir o poder ali de fazer, tomar decisão dentro da entidade, tá? Então eles têm acesso a informações personalizadas. E os usuários externos são aqueles que têm um relacionamento de fora da entidade. Eles não têm poder de decisão ali dentro. São o banco, o fisco, os clientes ali, os próprios fornecedores, tá? Então, os credores por empréstimos ali também, os investidores, que são do lado de fora da entidade. E esses vão ter acesso aos relatórios financeiros padronizados, as informações padronizadas, tranquilo? Dito isso daqui, explicado tudo isso, a gente fez um resumo dessa parte conceitual, praticamente toda. Vamos agora definir, ó, tá? Vamos vir aqui, ó, e fazer a nossa, tá? A nossa definição aqui, a nossa coluna, tá? Para depois vir aqui e fazer a nossa sequência correta, tá? Então, olha só, vamos lá. Ciência social que estuda, controla, ó, então a ciência social que estuda, controla, administra e acompanha a evolução do patrimônio de qualquer pessoa. O que é isso? Isso aqui é a definição do quê? Exatamente, eu vou te falar, é a definição de contabilidade, certo? Então nós temos aqui, ó, voltando, ó, é a definição do quê? De contabilidade. Então é o número 2. Vemos aqui, ó, colocamos o número 2. Entidade econômico, ó, entidade econômico-administrativa, compreendida como a integração de pessoas, né? E o patrimônio administrado, analisado juridicamente como um conjunto de busca de um objetivo. Certo? Então, o que é a entidade administrativa econômica? A gente acabou de falar. É o campo de aplicação, é onde acontece a contabilidade, onde a contabilidade é aplicada, certo? Então já pode vir aqui, ó, e marcar que número. Lembra, ó, campo de aplicação, número 1, certo? Vemos aqui, ó, marcamos o número 1. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Fornecer informações, ó, lembra, ó, volta aqui, ó. Fornecer informações, ó, tá aqui. Fornecer informações é o que? A finalidade. Finalidade é o número 3. Então, ó, fornecer informações de natureza econômica, financeira, operacional e social. Seja útil a quem? Aos usuários internos e externos. Expressa tanto em termos físicos quanto monetários. Então, coloca aqui, ó, fornecer informações, é o número 3. Beleza? Então, ó, opa, vamos lá, voltando. Pessoas físicas ou jurídicas com interesse na entidade utilizam as informações contábeis dela para seus próprios fins. Então, elas fazem o quê? Elas utilizam as informações, tá? De forma permanente ou transitória, podendo ser internos ou externos. Quem pode ser? É quem que utiliza as informações, certo? Da entidade e pode ser interno ou externo. São os usuários. Então, os usuários para nós é o número 5. E por último, né, faltou quem aqui, ó? Patrimônio da entidade. Quem que é o patrimônio da entidade? Que é definido como, ó, o conjunto de bens, direitos e obrigações. É o objeto. Então, o objeto é o número 4. Então, ó, 2, 1, 3, 5, 4. Né? Vou deixar grandão na tela para vocês. 2, 1, 3, 5, 4. Nós temos que a nossa resposta correta é a alternativa de letra B. Certo? Então, já anota aí a alternativa de letra B. B de... Bora para a próxima questão. Questão número 3. Ó, vou tomar uma aguinha aqui, tá aqui. A garganta tá seca, tá secando, o clima tá bem seco. Cascavel aqui no friozinho.
Básico, se não tomar uma água, não adianta, né? Se não tomar uma água, rapaz, você perde a voz rapidamente aqui. Tranquilo? Então, olha só, vamos continuar aqui. Questão número 3. Assinale a alternativa. Vou colocar grandão na tela aí. Assinale a alternativa correta quanto ao que se entende por contabilidade. Certo? Então, ó, assinale a alternativa correta quanto ao que se entende por contabilidade. Já falamos um pouco. Alternativa A. É uma ciência exata? Não, né? Sabemos que é uma ciência social, então a A já não é. Sua essência são os números? Se não é uma ciência exata, sua essência não são os números. Então a B também já está errada. C. Por estudar o comportamento de entidades, é considerado uma ciência social? Perfeito, né? Já anota aí, ó, alternativa C. Nós já vimos que a contabilidade ela é uma ciência social, não é exatas, não é humanas. Então é importante, ó, não é exatas, não é humanas, não é técnica, não é arte. Beleza? É uma ciência social. Tranquilo? Vai estudar o comportamento das entidades. Anota aí a alternativa C, resposta de número 3. 4. Ó, já falamos também, a contabilidade tem por objeto quem? Então, quem que é o objeto da contabilidade? Ó, o objeto da contabilidade é o patrimônio. É o patrimônio. Beleza? Não se esqueça disso. E ó, é a soma, o conjunto, e não a diferença. Então, ó, a contabilidade tem por objeto o registro dos eventos que afetam o patrimônio. Bom, o registro aqui é uma técnica, a técnica da escrituração contábil, tá, meu aluno? Então, a A já está errada. O sistema de contas? Também não. O sistema de contas auxilia na identificação ali dos fatos. A divulgação de informações úteis aos usuários? Também não, né? A divulgação de informações úteis é o que? A finalidade da contabilidade. D. As entidades contábeis em geral. Não, as entidades aqui é o campo de aplicação. Também está errado. É o patrimônio das entidades, que é dividido aqui em, de novo, né? Não vai esquecer, ó, bens, direitos e obrigações, né? Pô, feio A aqui, mas dá nada não. Obrigações, beleza? Então lembre-se, a soma, ó, a soma desses três elementos. Tranquilo? Fechou? Então, bora para a próxima questão, né? Ó, questão bacana, questão interessante. Agora a gente vai fazer um link de informações aqui, beleza? De novo, é uma aula que nós vamos fazer uma revisão geral dessa primeira parte, mas que você já tem que ter, eu preciso ter a certeza aqui que você já tem o conhecimento e já passou por todo o processo, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai fazer alguns links de informação, onde nós vamos lá no conteúdo na frente, nós voltamos, porque é isso que na hora da prova a banca vai fazer, certo? Então, olha só, a função econômica da contabilidade é, pessoal, já de cara aqui para vocês, ó, a contabilidade, ela possui, tá? Vou colocar aqui, ó, duas funções, certo? A contabilidade, ela possui duas funções. Ela possui a função aqui, ó, administrativa, certo? E ela possui a função, ó, econômica, beleza? Possui a função econômica. Então, a contabilidade possui essas duas funções, administrativa e econômica. A função administrativa, meu aluno, é aquela que vai estar responsável pelo controle. Ó, controlar o patrimônio, beleza? E como que ela faz para controlar o patrimônio, professor? Ela vai controlar o patrimônio, meu aluno. Olha só, por meio do quê? Por meio dos registros dos fatos contábeis, certo? Dos fatos. Lembra que é um fato? É um evento econômico, possui valor monetário e opera
o patrimônio de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Quantitativa, valor, certo? Valor monetário. Qualitativa, classificação, nomenclatura de contas. Beleza? Tudo certo? Tá bom. Tá? Agora, e a função econômica? A função econômica, ela vai trabalhar com o quê? Com a apuração do resultado, certo? E quando eu falo de apuração do resultado, olha só, esse resultado, ele pode ser o quê? Apenas dois, certo? O resultado, ele pode ser aqui ou lucro ou prejuízo. Concorda comigo? Uma empresa ela pode ter dois tipos de resultado, um lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo é obtido por meio do quê? Por meio do confronto, tá? De receitas, ó, e despesas, certo? E por meio do confronto de receitas e despesas, pode-se encontrar quem? O lucro e prejuízo. E aqui, tá? Olha só, aqui eu já quero que você entenda uma coisa. Nós, na contabilidade, nós temos dois tipos de elementos, né? Aqui nós seguimos, a contabilidade segue a teoria patrimonialista. E a teoria patrimonialista, ela basicamente, né, divide os elementos em dois grandes grupos. Os elementos de resultado e os elementos patrimoniais. Os elementos patrimoniais, nós vamos ver já mais para frente, que são o quê? Ativo, passivo e PL. Os elementos de resultado, as receitas e as despesas. Então a gente vai falar disso em outras questões mais para frente. Explicado isso daqui, o que eu quero que você entenda agora, meu aluno? Ó, vou deixar grandão na tela aqui para você. Eu quero que você entenda o seguinte, tá? A função administrativa, ela realiza o controle do patrimônio, tá? Ó, o controle por meio do quê? Dos registros dos fatos. A função administrativa, então, ela está ligada diretamente com o quê? Quem é que faz o controle do patrimônio também? Com o objetivo da contabilidade. A contabilidade ela tem por objetivo o quê? Controlar o patrimônio. O controle do patrimônio é o quê? Uma das funções administrativas da faculdade, da contabilidade, né? Então, para você ver que a função administrativa da contabilidade, ela está ligada diretamente, certo? Olha só, ela está ligada diretamente com o quê? Com o objetivo, certo? O professor, mas o que é registrar? Registrar não é uma técnica contábil, é a técnica da escrituração. Que fala que para mim controlar alguma coisa, eu preciso ter registro de tudo isso, eu preciso deixar anotado tudo isso. Eu vou anotando, para que eu tenha o quê? O controle. Se você quer fazer o controle da sua casa, dos seus gastos, o que você tem que fazer? Anotar, registrar tudo o que acontece. É isso que acontece na contabilidade. Tranquilo? Então, olha só, vamos para a questão. Aqui, ó, a função econômica. Então, você está falando sobre a função econômica da contabilidade é calcular os créditos, débitos e os saldos? Não. Evidenciar os elementos patrimoniais? Também não, porque olha só, a função econômica só possui elementos de resultado. Beleza? Apurar os resultados? Sim. Então, anota aí, ó. A alternativa correta é a alternativa de letra C. E bora para a próxima questão. Ó, vamos lá. Deixa eu já grandão na tela que essa aqui é grande, né? Questão 6. Questão 6 diz o seguinte. Acerca das funções, ó, falando das funções ainda, ó. Acerca das funções da contabilidade, é correto afirmar que, então vamos lá. A função administrativa, então nós já sabemos, a função administrativa faz o controle. Então, a função administrativa da contabilidade se concentra exclusivamente na apuração do resultado? Errado, é no controle, né? Então a A já está errada. B, a função econômica da contabilidade foca apenas no controle do patrimônio? Não, ó, função econômica tem que pegar essas palavras-chave. Ela não faz o controle, a função econômica faz a apuração do resultado. B também já está errada. A função, ó, C, a função econômica, apuração.
da contabilidade é responsável pela apuração do resultado líquido, beleza, que pode ser tanto lucro ou prejuízo, certinho. Enquanto a função administrativa é voltada para o controle do patrimônio. Ó, função administrativa, controle do patrimônio, por meio do registro em livros apropriados. Perfeito, anota aí, ó. Alternativa correta. Alternativa de letra C. Já acertou, já Pegou esse detalhe? Bora para a próxima questão. Questão número 7. Com relação à ciência contábil, é correto afirmar que? Então, ó, ainda estamos falando sobre o quê? O que é correto afirmar. Então, vamos lá. A ciência contábil tem como objeto apenas o correto entendimento dos aspectos financeiros do patrimônio de uma entidade, não importando a ciência contábil os aspectos, ó, não importa os aspectos qualitativos como a correta classificação dos mesmos. Errado, né? Errado. Tá? Nada a ver, ó. Ela tem como objeto quem? O objeto é o patrimônio, certo? E esse patrimônio, meu aluno, você tem que lembrar. E esse patrimônio ele possui dois aspectos, certo? O patrimônio possui dois aspectos. O aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Onde o qualitativo é a qualidade, a nomenclatura, a identificação, a classificação dos elementos. O quantitativo é o valor, além de quantidade de valor. Então a A está errada. B, né? Vou deixar grandão de novo aí, ó. B, a ciência contábil tem como objeto registrar apenas as variações patrimoniais de uma entidade ao longo do tempo. Se uma entidade tem seu patrimônio líquido inalterado, esta não faz parte do objeto da ciência contábil. Errado de novo, errado. Olha só. Coloca na sua cabeça, tá? A contabilidade, ela vai registrar os fatos contábeis. Os fatos contábeis são aqueles que principalmente vão alterar o patrimônio da entidade ou de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Se liga nisso daí. Então B também está errada. C. A ciência contábil tem como objeto o patrimônio das aziendas, o patrimônio das entidades, lembra? Aziendas em termos mais amplos, tanto no seu aspecto qualitativo como quantitativo. Certinho, né? Ó, o objeto é o quê? É o patrimônio de quem? Das aziendas, entidades. Tanto no seu aspecto qualitativo de classificação, quanto no seu aspecto quantitativo de quantidade, de valores ali. Então anota aí a alternativa C e bora pra alegria. Beleza? Só correr pro abraço. Tranquilo? Fechou? Como que você tá indo aí? Hã? Qualquer coisa depois manda mensagem lá no grupo, certo? Nessa primeira aula depois a gente vai fazer um bate-papo ali via Google Meet, não se preocupa, vai dar certo, vai dar certo. Vamos junto aqui, vamos junto. Um detalhezinho aqui, ó, tá? A gente está falando. Nós estamos falando, né, já algumas vezes aqui sobre o fato, certo? O quê? Contábil. Então, fato contábil, meu aluno, ele tem três características básicas, certo? Um fato contábil é aquele que possui um evento econômico, certo? Que, olha só, vai possuir um valor monetário, certo? Vai causar uma alteração, né? Onde? No patrimônio, certo? Então, o fato contábil ele é registrado. E essa alteração no patrimônio, olha só, ela pode ser de dois tipos. Ou qualitativa ou quantitativa. Tá? Opa! Aqui. Quantitativa. Beleza? Peraí que ficou feio aqui. Deixa eu apagar. A letra já não é bonita, né?
Deixa feio ainda, aí piorou a situação. Quantitativa, aí, beleza? Então, lembre-se sempre disso daqui, certo? Então, isso daqui será o quê? Será o quê? Registrado, né? Ó, lembrar. Registrado nos livros próprios ali. Beleza? Tranquilo? Então, dito isso, vencemos mais uma questão. Bora para a questão número 8, tá? Questão número 8, a respeito da contabilidade, seu objeto e campo de atuação. Podemos afirmar que, nós sabemos, já que a definição de contabilidade é o CREIO, o objeto é o patrimônio, e o campo de atuação são as entidades, as aziendas. Beleza? Agora vamos lá. Alternativa A. O campo de atuação da contabilidade, o campo de atuação da contabilidade é o patrimônio das entidades públicas? Errado. O campo de atuação é o quê? Entidades. E não é o patrimônio. O patrimônio é o objeto. B. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômicas administrativas, com ou sem fins lucrativos, né? Ó, galera, questão de múltipla escolha eu sempre tenho que analisar todas, porque pode ser uma mais certa, uma menos certa, uma mais errada, uma menos errada. Então, a princípio, essa daqui, ó, tá correta, beleza? Vamos analisar a C. Patrimônio contábil é o conjunto de bens, direitos, receitas e despesas. Não, né? Receitas e despesas são elementos de resultado, então a C já não é. D. Os registros contábeis se iniciam nas demonstrações financeiras? Errado. Os registros contábeis vão se iniciar na onde? Na escrituração, tá? Não das demonstrações financeiras. Então, D está errado também. E o objeto da contabilidade consiste na apuração do resultado econômico? Não, né? A apuração do resultado econômico aqui é a função, ó, é a função o quê? Econômica, beleza? É a função econômica e não o objeto. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas com ou sem fins lucrativos. Isso é aquilo que a gente falou, né? A entidade pode ser uma entidade com fim lucrativo, sem fim lucrativo, particular, né? Pública, pessoa física, pessoa jurídica, aí vai depender muito. Tranquilo? Então, alternativa B. Bora para a próxima. 9. Questão número 9 diz o seguinte: com relação aos usuários da contabilidade, analise as alternativas abaixo e assinale, ó, pelo amor de Deus, lembre-se, a correta, tá? Ó, não vai se perder no meio e assinalizar, né? Confundir com a incorreta. Então, nós estamos querendo falar sobre quem? Sobre os usuários da contabilidade. Vou deixar grandão aí para vocês, certo? Já olha aí certinho e vamos lá, tá? Bora. Os usuários da contabilidade, letra A aqui, né? Ó, os usuários da contabilidade são aquelas pessoas que necessitarão dos dados fornecidos pela contabilidade para alguma finalidade. Já vou marcar aqui, ó, perfeitinho, é isso mesmo. Vamos ver as demais, né? B. Para os usuários externos, a informação contábil é sob medida. E para os usuários internos, a informação contábil é padronizada. Errado, é o contrário, né? Ó, para os usuários externos, a informação ela é padronizada, certo? Os usuários externos não pode solicitar qualquer tipo de informação de dentro da entidade. Beleza? Tem que se ligar nisso daí. Agora, os usuários aqui, ó, internos, certo? Os usuários internos são aqueles que possuem poder de decisão. Então, para os usuários internos, essa informação ela é sob medida. Ela pode ser sob medida, né? Ele pode simplesmente chegar ali e falar assim, ó, o cara lá do financeiro fala assim, ó, eu quero um relatório, né, de como foi as vendas nos últimos 3 meses. Cara, beleza, o setor financeiro vai lá e vai passar. Ele é o gerente, ele é o diretor, né, ele é o dono da empresa. Agora, para o usuário externo, o banco, eu quero saber como foram suas vendas, eu quero saber o cliente, o fornecedor, eu quero saber como foram suas vendas nos últimos meses.
Não, cara, você não tem. Você vai ter direito a uma informação padronizada, que é o relatório financeiro que será apresentado igualmente para todo mundo. E aí você tira suas conclusões por meio da sua análise ali. Tranquilo? Letra C. São exemplos de usuários internos, ó, internos. A alta administração, beleza. Os gestores, beleza. Os empregados e os principais clientes. Os empregados aqui, galera, são aqueles empregados de alto escalão, certo? Lembre-se sempre do seguinte, os usuários internos, além de ter acesso a informações personalizadas, eles vão ter o quê? Poder de decisão dentro da entidade, certo? Algum tipo de poder de decisão, eles vão participar das decisões da empresa. Então existem empregados de baixo escalão que não participam de nenhum tipo de decisão e existem empregados de alto escalão, certo? Que são aqueles empregados que, como gerentes, diretores, coordenadores, supervisores, que têm poder de decisão dentro da empresa. Tranquilo? Agora, os principais clientes? Não, né? Clientes é um usuário externo, então também está errado. D. Usuário externo é qualquer agente que participa do processo de gestão. Não, né? O usuário externo não participa do processo de gestão, então a D já está errada. Beleza? Então, bora para a questão número 10 aí. Olha só, está evoluindo, estamos passando por toda a parte de conceitos e definições, tá? E devagarzinho nós vamos avançando aí. Galera, sim, eu aposto numa prova conceitual, tá? Porque 5 questões de contabilidade, possivelmente ela vai fazer, de certa forma, alguma questão, né? Trazendo itens, igual a questão número 10 aqui, trazendo para você enumerar colunas, de certa forma trazer para conseguir abordar o maior número de conceitos, né, de conteúdo possível. Tranquilo? Então aposto sim em uma outra questãozinha ali de conceitos iniciais, né, ou mais umas 2 ou 3 ali questões, né, de escrituração contábil, classificação das contas, tá? E ali uma ou 2 questões de demonstração. Então acho que essa vai ser a divisão. Conceitos iniciais, escrituração e demonstração. Então, acho que vai ser onde vai estar algumas questões ali da prova de vocês. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, questão número 10 na tela. Tendo em vista que a contabilidade estuda e controla o patrimônio, né? Então, tendo em vista que, né? Vamos devagar aqui, tendo em vista que. Aí nós temos que analisar aqui, ó, item 1 e item 2. E aí, ó, essas afirmativas correspondem respectivamente. Nós precisamos ver aqui qual que é, a resposta aqui da questão, tá? O que vai corresponder respectivamente. Quando fala respectivamente, é na sequência, tá, pessoal? Cuidado para não confundir isso daí. Então, vamos lá. 1. A contabilidade estuda e controla o patrimônio, certo? Então, estuda e controla o patrimônio, registrando todas as ocorrências nele verificadas. O que é isso daqui? O que é a contabilidade estuda quem? Ó, o patrimônio, registrando todas as ocorrências neles verificadas, certo? Ela estuda e controla quem? O patrimônio. O patrimônio é o quê? Patrimônio é o objeto de estudo, beleza? Então, o primeiro nós já sabemos que ela está falando, né? Está falando do objeto de estudo da contabilidade, certo? Agora a próxima, ó, a contabilidade estuda e controla o patrimônio para fornecer informações sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. Olha só o 2 aqui. Fala que a contabilidade ela estuda e controla o patrimônio para, olha esse para. Para é uma conjunção do quê? Finalidade, não é? Então, qual é a finalidade? Olha só, perceba bem, qual é a finalidade que a contabilidade estudar e controlar o patrimônio? Com a finalidade de fornecer informações sobre sua composição e variações, certo? Então, nós temos aqui, ó, o 2 aqui é o que? A finalidade. Então, 1 é o objeto, certo? É o controle do patrimônio ali.
E o 2 é a finalidade. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa de letra B, objeto e finalidade. Aquilo questãozinha aqui até, de certa forma, pode ser até um pouquinho mais complexa de interpretar, tá? Mas a alternativa correta é a alternativa B, tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questão número 11. A questão número 11 diz o seguinte: observe o conceito a seguir. Então, vamos observar. Técnica contábil que consiste em registrar nos livros próprios todos os acontecimentos que ocorreram na empresa e que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial. Então, ó, olha o gatilho aqui, ó. Técnica contábil consiste em registrar, certo? Lembra que eu falei que a contabilidade ela tem como objetivo principal controlar o patrimônio, certo? E esse controle do patrimônio é feito por meio do quê? Dos registros de tudo que acontece ali dentro, ou seja, de todos os acontecimentos. Dessa forma aqui, olha só, tá? Olha só. Nós vamos conhecer aqui, ó, as 4, o quê? Técnicas contábeis. Isso não, né? Você é malandro, você já tá aí, você já tá veaco, você já sabe. Então, nós temos aqui, ó, a escrituração. Nós temos a demonstração. Nós temos a auditoria. E nós temos aqui a análise. Então, o que cada uma faz, professor? Rapidamente aqui, ó, vou colocar para vocês. Tá? Opa, volta aqui, ó. Rapidamente aqui eu vou colocar para vocês. Para vocês entenderem. A escrituração, ela vai fazer o quê? Olha só, registro dos fatos, das informações que acontecem dentro da empresa. Certo? A demonstração vai realizar a apresentação desses acontecimentos, desses fatos que foram registrados anteriormente. A auditoria vai fazer a verificação normativa. A auditoria é um bicho chato, que ele vai verificar se está tudo sendo feito dentro da legalidade, dentro das normas, certo? E a análise aqui é o quê? É fazer aqui o levantamento de dados, certo? O levantamento de dados. Vou deixar grandão na tela para vocês, ó. Tá? E essa foi a conta, técnicas contábeis que nós podemos estudar. Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso falar para vocês que essas duas aqui, ó, são as principais. E é que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas, nossa revisão aqui. Essas duas outras aqui, né, ó, eu falo que vocês têm que saber o que cada uma é, tá? Você não comer bola ali, não acabar errando, né? Mas saber que a auditoria verifica as normas, né? Se é tudo dentro da legalidade. E a análise faz o levantamento de dados para saber como está a situação financeira da empresa, para saber, né, como que a empresa está das pernas ali, a situação patrimonial. Tranquilo? Então, essa acabamos de ver aqui, a escrituração é aquela que faz o registro, certo? Então, a técnica contábil que consiste em registrar nos livros todos os acontecimentos é quem? A alternativa B, tá? Escrituração contábil. Tranquilo? Beleza? Show então aí? Vamos lá, então partimos para a próxima questão. Questão 12. Ó, vamos lá. Questão 12, agora nós começamos a falar sobre princípios contábeis. Beleza? Os princípios contábeis. Importante lembrar que esses princípios eles não possuem mais uma resolução própria. Antigamente, eles estavam ali presentes na resolução 750, né, de 93, depois foi revogado para 1281 de 2010, e até o ponto que também foi revogado e hoje eles estão disseminados dentro da escritura conceitual da NBC-TSP. Tranquilo? Então não possui mais uma resolução, mas eles estão ali e precisam, ó, obrigatoriamente serem seguidos, tá? É só você lembrar, todo princípio, seja no direito penal, no direito constitucional, ele precisa ser observado, ele precisa ser seguido. Um princípio, meu aluno, é aquele que você precisa seguir, certo?
Princípio é isso é a definição de princípio. Precisa ser observado, obrigatoriamente precisa ser seguido, tá? Então, muito cuidado com isso daí, beleza? Porque o profissional da contabilidade, ele precisa obrigatoriamente observar os princípios contábeis na sua atividade. Vamos lá. Questão 12. Sobre os princípios contábeis, sobre os princípios da contabilidade, analise as afirmativas a seguir. Então, ó, analise as afirmativas a seguir. O princípio da continuidade, ó, princípio da continuidade, presume que uma empresa continuará funcionando indefinidamente, até que evidências contrárias surjam. A avaliação e classificação das mudanças no patrimônio quantitativas e qualitativas derivam desse princípio. Certinho, né? Circula aí, ó, perfeito, né? Certinho essa alternativa, esse item. 2. O princípio da entidade busca uma avaliação conservadora da realidade. A organização com a consideração de valores mais baixos para ativos, valores mais baixos para ativos e valores mais altos para os passivos. Opa, para aí, porque o princípio da entidade, meu aluno, não fala sobre isso, tá? O princípio da entidade, ele fala que é necessário ter uma autonomia patrimonial, que é preciso ter uma diferenciação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da entidade. Ou seja, eu não posso utilizar o patrimônio do sócio em prol da entidade, eu não posso utilizar o patrimônio da entidade para, né, fazer pagamento de contas ou em prol do sócio. É necessário ter uma diferenciação, uma autonomia patrimonial. Dito isso, item 2 aqui está errado. Professor, mas o que é o princípio que considera valores mais baixos para ativos e valores mais altos para os passivos? Esse é chamado do princípio do conservadorismo, ou também conhecido como princípio da prudência. Tá? Então, o item 2 ele fala sobre o conservadorismo, sobre a prudência, e não sobre o princípio da entidade. Tranquilo? Vamos para o 3 aqui agora, ó. Vamos para o 3. O princípio, deixar grandão aqui na tela. O princípio da competência, ó, princípio da competência, refere-se à apuração dos resultados com base na data do fato gerador. Ó, falou em princípio da competência, fato gerador. Por meio do regime de competência, as transações são registradas na data em que ocorrem, independentemente do momento em que o dinheiro é recebido. Perfeito, né? Tá certinho aqui, ó. Galera, princípio da competência vem trazer para nós, né, o reconhecimento das transações, das receitas e das despesas de acordo com o quê? Com o regime de competência, de acordo com o fato gerador, independentemente de quando for pago, de quando acontecer a movimentação financeira, né, de quando for pago, de quando for recebido. Teve movimentação financeira? Não importa. O que importa é o fato gerador. Quando aconteceu, quando a mercadoria foi entregue, quando o serviço foi prestado, quando, né, o produto foi entregue, certo? E se, né, não a movimentação de dinheiro. E a questão ela está querendo saber o que? Ó, a resposta é incorreta. Então a única incorreta é a alternativa de número 2. Então para nós aqui, ó, é a letra B, item 2, o único incorreto. Certo? Ó, esqueminha aqui para vocês não esquecerem. Nós temos aqui, ó, o pré-posse. Então, os princípios contábeis aqui, ó. Princípio da prudência, princípio do registro, né, pelo valor original, princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade e princípio da competência. E vale lembrar que todos são de observações obrigatórias e não possuem hierarquia. Beleza? O que isso quer dizer? Não possuem hierarquia, professor? Significa
que eu tenho que observar a todos. Todos, ó, são obrigatórios. E eles não possuem uma hierarquia, todos devem ser seguidos. Não há um princípio mais importante do que o outro, certo? É lógico que existem aqueles que são mais utilizados do que os outros, que mais ficam evidentes para nós, tá? Como o princípio aqui, ó, da competência, beleza? Mas não tem uma hierarquia, beleza? Próxima questão, questão 13. Assinale a alternativa que contém o princípio que determina, ó, princípio que vai determinar a adoção do menor valor para os componentes do ativo, certo? E do maior para o componente do passivo, sempre que apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Nós estamos falando aqui de quem? Certo? Do princípio da prudência, tá, meu aluno? É o princípio da prudência que diz isso. Então, alternativa C, princípio da prudência. Acabamos de falar um pouquinho sobre ele ali. Ele vai considerar igual, perfeito ali o cabeçalho, certo? Ele vai considerar em situações igualmente válidas, tá? Ele fala que eu devo considerar os maiores valores para passivos e despesas e os menores valores para ativos e receitas. Isso para quê, professor? Isso é que negócio, vamos se preparar para qualquer merda que possa acontecer. Eu não posso registrar os meus ativos pelos maiores valores possíveis que eu acho que eu vou chegar, porque se eu não chegar, né, eu vou acabar tendo um erro na minha contabilidade. Do mesmo jeito que eu não posso deixar registrar os meus passivos pelo menor valor, porque eu posso ter um gasto muito superior a isso, certo? Então esse é um cuidado, né? Se preparar para qualquer tipo de problema que possa acontecer. Mas é importante lembrar também que eu tenho que ter o quê? Uma cautela, uma prudência ao fazer essas avaliações, para que eu não subavalie ativos e receitas e sobreavalie o quê? Despesas e passivos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir. Questão 14. Questão 14, ela traz o seguinte. Atente ao seguinte enunciado. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Esse enunciado diz respeito ao princípio da contabilidade da... Olha só, meu aluno, nós estamos falando aqui do princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, ele vai fazer o quê? A mensuração, tá? Olha só, vai fazer a mensuração, beleza? A mensuração, opa, né? Vamos apagar aqui, errado, aí não dá, né, professor? Fica complicado, professor. Vamos lá, né? Ó, a mensuração, oh, é hoje, hein? Oh, caramba! Bora, a mensuração e a apresentação, certo? Do que? Das informações. E essas informações, tá? Ó, essas informações, elas precisam o quê? Ser íntegras e tempestivas. O que é ser íntegro e tempestivo? Ser íntegro é ser completo, é ser suficiente para o entendimento. E ser tempestiva é ser apresentada o quê? No momento certo, tá? Então, quando a gente fala de integridade, está relacionado diretamente com a característica qualitativa da relevância. A gente vai ver isso já já lá, da representação fidedigna, da relevância ali, que as fundamentais. Então, uma informação que ela vai ser desde o processo de mensuração até o processo de apresentação lá dos relatórios, elas devem ser íntegras e tempestivas, para que ela possibilite que essa informação, né, seja o quê? Seja uma informação, né? Uma informação útil, beleza? Então, é isso. Então, o princípio da oportunidade, ele traz que as informações, né, vai fazer a processo de mensuração e apresentação das informações, e essas informações precisam ser íntegras e tempestivas, para que se torne uma informação útil, ou seja, uma informação relevante. Tranquilo? Então, muito cuidado aí, tá? Muito cuidado ao analisar isso daqui. Tranquilo? Então, bora para a próxima questão. Alternativa C. Tá? O enunciado está perfeitamente
né, ajustado ali para que você possa revisar posteriormente. Olha só, a empresa Firmini Franco Limitada adquiriu um imóvel por R$ 250.000. O contador fez o registro pelo valor de mercado. Então, olha só, o móvel aqui, ela comprou um móvel por R$ 250.000. E aí o contador ele fez o registro pelo valor de mercado, pelo valor que esse imóvel valia no mercado. Tá? Uma vez que o imóvel estava avaliado em 350 mil. Então ele pagou 250, mas avaliou por 350, certo? Com a finalidade de aumentar o ativo da empresa. Ele foi malandro, né? Foi veaco. Ele comprou no preço mais baixo, mas avaliou esse imóvel no valor lá em cima. Isso pode, professor? Não, isso não pode. Então, ó, o procedimento registrado adotado está errado, incorreto. De acordo com qual princípio, professor? De acordo com o princípio do registro pelo valor original. O registro pelo valor original fala que eu tenho que registrar, né, as transações como elas acontecem. Então, eu devo registrar, certo, né, esse ativo pelo seu preço de aquisição, pelo valor que eu paguei. E não pelo valor que o mercado acha que vale, mas sim pelo valor que eu paguei. Isso que eu devo registrar na contabilidade da empresa. Tá? Então, a alternativa correta aqui, ó, já é a alternativa de letra A. Está errado, pois fere o princípio do registro pelo valor original. Ou seja, aqui, ó, valor deve ser feito pelo valor de aquisição, também chamado aqui, ó, de custo histórico. No histórico de registro desse bem, né, eu irei saber que ele foi registrado por 250 mil, que foi o valor pago no momento da aquisição. Tranquilo? Beleza? Então seguimos, vamos lá. Olha só, entramos agora referente ao que? As características qualitativas da informação, tá? E as características tanto fundamentais quanto de melhoria. Vamos em frente. 16. Olha lá. Sobre as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação, analise as alternativas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, vamos ver aqui qual que é a correta aqui, ó. Temos 4 alternativas aqui para analisar. Relevância. Vamos primeiro aqui, ó. Relevância é uma característica qualitativa de melhoria. Já risca, porque a relevância ela é uma característica o quê? Fundamental. Então está errado. Tá? Característica fundamental. 2. A representação fidedigna é uma característica qualitativa fundamental. Perfeito, ó. A representação fidedigna é sim uma característica fundamental. De tal maneira que, para se chegar perfeitamente a essa característica, a informação contábil precisa ser, ó, característica da representação fidedigna. Realmente, ela precisa ser completa, neutra e isenta de erros. E ainda ela completa a questão que, obviamente, a perfeição nunca ou raramente é atingida. Perfeito. Então, a 2 aqui, ó, certinho. 3. Comparabilidade é a característica qualitativa da informação que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferença entre itens. Perfeito. Diferentemente das outras características qualitativas, a comparabilidade não se refere a um único item. Perfeito, porque ó, ela exige no mínimo 2 itens. Pensa comigo aqui, meu aluno, como que eu vou comparar duas coisas se eu só tenho uma? Então não tem como, certo? E é importante você lembrar que a comparabilidade ela está ligada diretamente com a consistência. A consistência faz com que eu chegue à contabilidade, à comparabilidade, certo? A consistência é manter os mesmos métodos, né, na avaliação dos mesmos itens, seja, os mesmos processos ali. Tá? Então é importante lembrar disso daqui. Então a 3 aqui também está correta. E a questão ela pede, né, para a gente analisar o que? As alternativas, ó, lá em cima, corretas. Então é a 2 e a 3. Então a alternativa D, certo? Agora vem comigo aqui, ó, vamos relembrar rapidinho aqui, ó, certo? Eu tenho o quê? 2 tipos de características qualitativas, certo? Elas são divididas em 2 formas. Eu tenho as fundamentais e as de
melhoria, tá? Quem são as fundamentais aqui, ó? Ó, as fundamentais, né? Nós chamamos do quê? Opa, volta. Fundamentais, nós chamamos de certo? Que é quem? Ó, vou deixar aqui, ó. Olha só. É a relevância e a representação fidedigna. Beleza? São as duas. E quem são as de melhoria, professor? Ó, vamos lá. As de melhoria é o que nós chamamos de PV, certo? Que é aqui, ó. São 4. 1, 2, 3, 4. Olha só. São elas aqui, ó. A compreensibilidade, a comparabilidade, a tempestividade, certo? Ó, a tempestividade e a, ó, verificabilidade ou capacidade de verificação, certo? Então, ó, vou deixar grandão na tela para vocês. Essas são as características qualitativas. Lembrando que essas aqui são as mais críticas, certo? Ou seja, aquelas que precisam estar presentes na informação. E essa aqui elas servem simplesmente para quê? Melhorar a informação. Então, elas podem ser maximizadas, podem ser deixadas de lado, tá? Vendo assim, ó, as informações de melhoria, características qualitativas de melhoria, elas servem para ou decidir em situações parecidas qual informação eu vou apresentar, certo? Ou aumentar e diminuir a qualidade da informação. Não necessitam estar presentes a todo momento, certo? Já as fundamentais precisam estar presentes. Tranquilo? Então, bora para a próxima questão. As características qualitativas fundamentais, ó, fundamentais da informação contábil são, então já lembra aqui, ó, que as fundamentais são a representação fidedigna e relevância. Então, ó, comparabilidade e objetividade? Não. Compreensibilidade, consistência? Não. Tempestividade e materialidade? Ó, cuidado, porque a materialidade, ela é um aspecto, tá? É um aspecto da relevância e não uma característica. Cuidado com isso daqui. Então, é a alternativa D, relevância e representação fidedigna. E aí, vale lembrar que a relevância, ela vai ser composta, né, aqui por dois itens, e a representação fidedigna também, certo? Então, a relevância, ela vai possuir aqui, ó, valores preditivos, confirmatórios, né? Ou ambos. Então, entenda o seguinte, que a característica da relevância, ela pode ter valor preditivo ou confirmatório, um dos dois, não precisa ser os dois, ou pode ter os dois também. Já a representação fidedigna, ela vai ser neutra, completa e livre de erros. Beleza? Então, essas são as características aí. Show? Dado, não vai errar. Bora para a próxima questão aqui, 18. De acordo com a característica qualitativa, ó, da relevância, então agora estamos falando de uma característica fundamental, que é a relevância. As informações financeiras e não financeiras são relevantes caso não sejam capazes de influenciar significativamente os objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Perfeito, tá, galera? Ó,
perfeitinho o enunciado, realmente essa é a característica qualitativa da relevância, ela vai ter a capacidade de influenciar no processo de tomada de decisão, porque ela possui valores preditivos e confirmatórios, certo? Agora, para que a informação exerça essa influência, ela deve A. Ser inédita aos usuários? Não. B. Ser apresentada de maneira clara e sucinta? Não. Ser apresentada de maneira clara e sucinta tem a ver com a característica de melhoria da compreensibilidade. Beleza? Ter valor confirmatório, preditivo ou ambos? Anota a alternativa C. Beleza? Estar disponível no momento em que acontece? Isso é verificabilidade, é tempestividade. Ser considerada pelos usuários na tomada de decisão? Também está errado. Então, a alternativa correta é a alternativa C. C de curso de formação, né, meu aluno? E vamos direto para a questão 19. Olha só, ainda sobre as características qualitativas. Com relação às características qualitativas de informação financeira úteis prevista no CPC-R2, né, revisão 2, que é a estrutura conceitual para relatório financeiro, assinale a opção correta. A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite qualquer usuário compreenda, né, o seu significado. Errada, tá? Por que que tá errada? Porque não é qualquer usuário compreender, certo? São os usuários da informação. As informações contábeis, meus alunos, por mais que elas sejam ali, elas são divulgadas e qualquer usuário, qualquer pessoa pode pegar, certo? Não significa que qualquer um que for ler as informações do relatório financeiro vai entender, vai compreender, porque é preciso ter o mínimo conhecimento técnico possível, né? Necessário ali, senão não vai entender. B. As características qualitativas fundamentais são a relevância e comparabilidade? Errado, comparabilidade é de melhoria. C. A informação contábil é considerada relevante quando é capaz de fazer a diferença nas decisões tomadas pelos usuários da informação contábil. Perfeito, ó, relevante, capacidade de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Anota aí a alternativa C, que é a nossa alternativa correta. Vamos continuar aqui só para ver, ó. Comparabilidade é a capacidade de verificação, tempestividade, neutralidade são características qualitativas que melhoram a utilidade. Ó, a comparabilidade é, a capacidade de verificação é, a tempestividade é, a neutralidade não, certo? Seria aqui o que? A compreensibilidade. Então, D errada também. Tá grandão na tela, né? Para ser considerada fidedigna, a representação tem que ser comparável, neutra e livre de erros. Não, né, meu aluno? Comparável é a comparabilidade. Ela tem que ser o quê? Ó, neutra, livre de erros e completa. Então aí também não é a nossa alternativa correta, é a C. Show? Questãozinha aqui, ó. Vamos lá para a questão número 20 já, certo? Questão número 20 diz o seguinte: a informação contábil precisa estar disponível, ó, ela precisa estar disponível para seus usuários antes que deixe de ser útil, né, para seus fins, para o que propõe. Então, ela tem que estar ali para atender os usuários para aquilo que ela propõe. Então, não faz sentido ela estar ali, né? Não é isso? Então, vamos lá. Esta é uma das características qualitativas da informação contábil que está relacionado à característica qualitativa da... E aí, qual que é? Comparabilidade? Não, né? Representação fidedigna? Bem, não. Tempestividade? Anota a alternativa C. E a característica que fala que a informação tem que estar disponível para os usuários antes que deixe de ser útil, ou seja, no tempo certo, é a tempestividade, beleza? É, meu aluno. Isso aí, ó, tá? É algo que eu acredito que possa cair alguma coisinha. Tranquilo? Então, bora para a próxima aqui, ó. 21. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Perfeito. Que é formado pelos ativos e pelos passivos. Perfeito. Assinale a afirmativa correta sobre os ativos e os passivos de uma entidade. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que a questão trouxe aqui, ó.
Os ativos representam bens, ó, os ativos representam bens, perfeito, e os passivos as obrigações e os direitos. Não, passivo, obrigação ou direitos? Não, né? Errado. Lembra que ó, o patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações. Os bens e os direitos formam um ativo. As obrigações podem ser divididas em passivo exigível, que é o passivo, e o não exigível, que é o PL, certo? Então, ali são as obrigações. Então, A está errada. B. Os ativos se referem à posição financeira e os passivos ao desempenho financeiro. Nada a ver, ó. Aqui, posição financeira é o balanço patrimonial e desempenho financeiro é a DRE, tá? Então, ó, DRE e balanço patrimonial. Tem nada a ver com ativos e passivos. C. Os ativos são evidenciados em ordem de liquidez e os passivos em ordem de solvência. Errado, os passivos são em ordem de exigibilidade, tá? Então, a C também está errada. D, os ativos são mensurados de acordo com o valor justo e os passivos de acordo com o custo histórico, né? Errado, completamente errado isso aqui também. E, os ativos mostram como são aplicados os recursos da entidade e os passivos quais as origens desses recursos. Perfeito, estamos falando aqui de uma forma de representação do patrimônio, tá? Olha só, vem comigo aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó, o balanço patrimonial aqui, né? Ó, ativo, passivo e PL. Então, olha só. Opa, vou apagar. Ó, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó. Vamos lá. O meu lado do passivo é o meu lado negativo, também chamado de lado credor. E o meu lado do ativo é o meu lado positivo, chamado de lado devedor, certo? As origens dos ativos, tá? As origens de recursos acontecem pelo lado negativo, pelo passivo e pelo PL. Já a aplicação de recursos acontece aonde? No lado do ativo, certo? Então aqui é uma forma de representação por meio do que? De origens e aplicação, tá? Dessa forma nós temos que os recursos se originam pelo lado negativo, ou seja, pelo passivo e pelo PL, e são aplicados, ou seja, tem sua aplicação realizada, vou deixar grandão aqui na tela, pelo lado do ativo, que é o lado positivo, o lado devedor. Por isso que nós chamamos o ativo do que? De aplicação de recursos e o passivo e o PL de origens de recursos, tá? Já já nós vamos ver, né, também que o passivo aqui, ó, eles são as obrigações, né, com terceiros e o PL, eles vão ser as obrigações próprias ou aquelas obrigações, né, com os sócios. Tranquilo? Beleza? Então, dito isso, a alternativa correta aqui, a nossa alternativa de letra E. Show? Questão 22 aqui, ó. Questão 22, ela fala o seguinte: segundo as normas brasileiras de contabilidade, a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos denomina-se, denomina-se, beleza? Então, a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos denomina-se. Então, ó, essa aqui, galera, é a definição que está lá no CPC 00 do que? De patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o que? É o que sobra, ou seja, a participação residual, certo? Nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Beleza? Tranquilo? Então, nós podemos visualizar isso daqui também por meio da fórmula, né, da equação fundamental da contabilidade, que é ativo é igual a passivo mais PL, onde nós vamos ter uma variação que é para encontrar o quê? Justamente o patrimônio líquido. Eu posso
fazer o quê? Patrimônio líquido é igual ao quê? Ativo menos passivo. Beleza? Então, essa é a equação fundamental da contabilidade. Tá? Essa daqui, ó. Equação para pagar. Ó. Ó. Equação fundamental. Beleza? Tranquilo? Dito isso, então, partimos para a próxima questão. Olha só, meu aluno, vamos bater aqui já quase 1h30 de aula, tá? Agora, o que acontece? Aqui, a partir da questão 23, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre situação líquida da equação fundamental, certo? O que eu vou fazer com vocês aqui agora? Porque aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção, beleza? Então, olha só, as próximas questões, elas vão ser baseadas, né, de fazer o balanço patrimonial, sobre a situação líquida positiva, negativa, tá? Então, eu vou fazer o quê? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu vou parar aqui nessa questão 23, beleza? Certo? E eu vou fazer um novo vídeo referente simplesmente a essas 7 questões, tá? Para que isso fique bem claro, né? Descansa, toma uma água, tá? A gente dá um tempinho para você pegar bem essa parte, porque essa parte onde nós vamos construir o balanço patrimonial, né? Ver ali a situação positiva, a situação nula, né? A situação negativa, o passivo a descoberto, né? O método das partidas dobradas, é algo que precisa de um pouquinho mais de atenção e vai demandar um pouquinho mais de tempo. Tranquilo? Então, para não ficar uma aula pesada ali, de quase 2 horas de aula, eu vou parar um pouquinho aqui e a gente retoma depois numa aula um pouco mais curta essas últimas questões. Show? Um abraço para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.